Irmãos, desde ontem nós estamos promovendo aqui na igreja o treinamento Mãos e Coração. Tivemos a oportunidade, o privilégio de receber aqui uma equipe do Mãos e Coração. Estiveram conosco aqui a Roberta, o Osvaldo, a Simônica e a Annelise. Todas essas pessoas já foram embora. E também o reverendo José Roberto, que é o presidente, é o secretário nacional do trabalho infantil da IPB. Então ele está conosco desde ontem e ele tem feito esse trabalho por todo o nosso país, tem levado então esse treinamento, congresso, tem levado as orientações, instruções e para as igrejas no sentido do investimento e da necessidade que temos de realmente investirmos não só financeiramente na vida das nossas crianças, mas também em tempo, também em formação, para que possamos levar a elas o Evangelho do Senhor Jesus. Quando então uma criança é alcançada na sua infância pelo Senhor, ela tem toda a sua vida para servir ao nosso Deus. Então é um trabalho de extrema importância e é um apelo que nós fazemos aqui à nossa igreja para abraçar esta causa, abraçar este Evangelho. Nós sabemos que temos aqui irmãos e irmãs que já têm feito isso, que já têm dedicado do seu tempo, alguns com sacrifício pessoal mesmo, em termos de tempo, em termos financeiros, que muitas vezes investem do próprio dinheiro nesse ministério, mas com certeza o Senhor tem abençoado, o Senhor tem usado essas pessoas e seus recursos para alcançar os nossos pequeninos. Eu quero passar aqui a palavra ao reverendo José Roberto, que vai trazer a mensagem nesta noite. Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Mais uma vez eu renovo o que eu falei pela manhã, do privilégio de poder estar aqui no Gama, e especialmente na Igreja Presbiteriana do Gama, para durante todo esse dia poder falar aquilo que Deus já colocou no meu coração, como foi pela manhã, participar do treinamento e realizar o treinamento Mãos e Coração durante todo o dia de ontem. Estiveram aqui mais de 100 pessoas participando e trabalhando, juntando aqueles que participaram com os que trabalharam. Nós tivemos mais de 100 pessoas se envolvendo nesse projeto bonito, nesse projeto muito especial, que é de levar o Evangelho ao coração das crianças. Hoje pela manhã nós tivemos uma boa escola dominical, falando sobre a questão dessa geração que vem surgindo, que é uma geração conhecida como a geração digital, e nós tivemos a oportunidade de poder estudar alguma coisa a esse respeito, sempre na perspectiva de que temos a palavra de Deus em nossas mãos e ela precisa ser aplicada aos que estão lá do lado de fora. Ela precisa ser aplicada aos nossos filhos, ela precisa ser aplicada às crianças, para que as crianças possam entender que o reino de Deus também é para ela. Como os irmãos perceberam, hoje nós não vamos retirar as crianças para o culto infantil, ou para a continuidade do culto que já começou aqui. Na minha cabeça e no meu entendimento, nós não estamos tirando as crianças para um culto à parte, e ali vai começar uma outra história, e ali vai começar um outro culto, diferente do nosso. O que eu entendo é que as crianças vão, quando saem, elas saem para que elas tenham uma mensagem, uma pregação voltada para ela, para que elas possam entender, para que elas possam compreender aquilo que está sendo pregado. Porque, meus irmãos, muitas vezes, por mais que o pastor
tente simplificar, por mais que o pastor tente ser o mais claro possível, às vezes a nossa linguagem aqui no púlpito fica um tanto quanto acima daquilo que as crianças entendem, especialmente as menores, as que têm 5, 6, 7 anos de idade. Talvez as maiores, de 8, 9 para cima, elas entendam. Contudo, hoje nós vamos desafiar você, papai, desafiar você, mamãe, a poder, do lado do seu filho, do lado do seu neto, enfim, do lado da criança que está com você, você possa continuar o culto adorando a Deus. Não existe nenhuma situação com relação às crianças no sentido de que elas incomodam, né? Elas tiram a nossa atenção. É claro que com criança a gente precisa ter um entendimento mais apurado e mais flexível, no sentido de que as crianças têm um tempo determinado. Elas não conseguem ficar 50, 1 hora sentados no culto como nós adultos ficamos, porque o entendimento delas e a necessidade delas são outras necessidades. Mas eu creio que com a ajuda do papai, com a ajuda da mamãe, com a ajuda de você que está do lado de uma criança, nós podemos sim continuar o culto, segurar um pouco as nossas crianças ao nosso lado. E se você perceber que por algum instante você pode de repente ir ali no hall, no pátio, e depois voltar para que a coisa fique mais calma, faça isso, só se necessário for. De maneira alguma esse pastor que está aqui para falar da palavra de Deus nessa noite vai se incomodar com qualquer situação com as crianças, seja de movimento, seja de choro, seja de, enfim, de qualquer barulho que se faça, porque eu entendo, eu trabalho com crianças e eu sei como é que a gente tem que lidar com essa situação. Trabalho com criança por prazer de trabalhar, por entender que eu não posso deixar de falar do Evangelho de Deus para uma criança, porque entendo que assim como o adulto, a criança também tem todo o direito de receber a palavra de Deus, que assim como o adulto, a criança também tem todos os privilégios que a igreja de Deus, visível aqui na terra, pode desfrutar, a criança também. Só para você ter uma ideia de quanto é prazeroso trabalhar e poder lidar com a criança, deixa eu contar uma história antes de começar o sermão. Em uma determinada igreja, exatamente nesse momento do culto que precede a mensagem, as crianças eram chamadas à frente para que o pastor pudesse orar e as crianças saírem para a mensagem, para poder continuar o culto em uma outra sala e para que alguém pregue de uma maneira mais acessível ao entendimento dessas crianças. Então nessa igreja o pastor tomou uma decisão, só que ele tomou assim, sem avisar nada, foi ali na hora, veio aquela ideia enquanto ele estava chamando as crianças lá na frente, porque ele não queria que as crianças viessem só à frente, orassem e elas saíssem. Ele queria que as crianças participassem daquele momento. Então naquele momento ele disse assim: a partir de hoje, quando chamarmos as crianças aqui à frente, uma delas vai recitar um verso bíblico, um versículo bíblico. Então as crianças ficaram meio assustadas, porque elas foram pegas de surpresa ali. Então o pastor olhou e disse: tudo bem, não fiquem temerosas, eu não vou começar isso hoje, mas a partir do próximo domingo, tá certo? Quando nós chamarmos as crianças aqui na frente, para que elas possam participar do culto, eu vou escolher uma criança, e essa criança vai recitar um verso bíblico. Mas calma também, eu já vou escolher essa criança um domingo antes, para que ela possa ir memorizando, e eu já vou dizer a ela qual é o versículo. E ali naquele momento, ele olhou para uma criança, uma menina, mais ou menos 7 para 8 anos de idade, e ele olhou e disse assim: pois bem, falou o nome dela, e disse assim: você no próximo domingo vai recitar o Salmo 23:1, que diz o que, irmãos? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A menina ficou assustada, os outros coleguinhas também, porque parece que o pastor falou sério mesmo, e a coisa ia ter que acontecer.
Então, ela já saiu dali naquela expectativa e também naquele medo, né, de dizer, será que eu vou conseguir falar o Salmo 23? E ela foi lá na Bíblia, enquanto estava caminhando até a sala onde ia ter o culto infantil, né? E ela foi ali e ela olhou e leu o Salmo, e o Salmo dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então ela ficou ali durante aquele momento da mensagem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Terminou o culto e ela continuou dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, porque ela não queria falhar, irmãos. Ela queria que no próximo domingo aquele versículo tivesse na ponta da língua, e sem tutubiar, ela pudesse falar ali todo o versículo sem nenhuma dificuldade. Terminou o culto, ela entrou no carro junto com os pais, e ela olhava para os pais dentro do carro e dizia, papai, o senhor sabia que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará? E o pai olhava para ela e dizia, muito bem, minha filha, eu sei disso, vai dar tudo certo, fique tranquila, próximo domingo você vai falar esse versículo sem dificuldade nenhuma. Mas ela continuou dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A viagem para casa foi em cima do Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela foi dormir olhando para o papai e para a mamãe dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Acordou na segunda-feira, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela ia comer, almoçar, tomar café, jantar, e ela olhava e dizia, papai, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tudo que ela fazia, ela olhava e dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi assim na segunda, foi assim na terça. Na quarta o pai já estava desesperado, dizendo, minha filha, pare por favor, eu já estou ficando estressado. A mãe, calma meu amor, a gente tem que dar um apoio. Eu sei, ela já sabe, está vendo? Ela sabe de frente para trás, de trás para frente, ela não vai errar isso não. E passou a quinta, e passou a sexta, passou o sábado, chegou o domingo, irmãos. E ela na escola dominical, mais uma vez, ela olhava para todos na sua classe e dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é? Até que terminou a escola dominical, foram todos para casa para o almoço, chegou o momento do almoço, terminou o almoço, chegou a tarde, todos se preparando para vir para a igreja, finalmente ia acabar aquela situação toda e ela ia poder dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ela estava trocando de roupa e ela dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A mãe colocou a melhor roupa nela, porque ela ia lá na frente e ia recitar, aquela que a gente só usa no Natal, lembra? Guarda ela direitinho, cheia de babado, branca, linda, maravilhosa, aquela roupa espetacular, e a menina estava lá, ela olhava para si e dizia, e ela estava gostando daquela coisa toda. O pai botou o paletó, a gravata, a mãe fez a chapinha no cabelo, se preparou toda. Todos eles chegaram meia hora antes do culto, sentaram na frente, no primeiro banco, e estavam todos lá. E as pessoas iam chegando, e eles iam acenando, porque afinal de contas era a filha deles que ia falar no microfone naquela oportunidade. E o culto começou e eles começaram a ficar nervosos. A menina roía a unha, a mãe não parava de orar, lá com as mãos dadas assim, dizendo, Senhor, abençoa minha filha. O pai já começando a ficar meio sufocado, tendo que abrir a gravata porque não aguentava mais de preocupação. Chegou então o momento em que o pastor disse, eu quero convidar todas as crianças aqui à frente. A mãe desmaiou porque não aguentava mais. O pai ficava lá naquela expectativa. Todos subiram, a menina subiu com medo, com aquela vergonha, porque encarar, irmãos, essa plateia aqui não é fácil, encarar não é fácil. E ela olhou e o pastor disse, então agora eu vou passar o microfone à nossa querida, e falou o nome dela, porque ela vai recitar agora o Salmo 23:1. Então aquela menina pega o microfone, tímida, né, com aquela voz bem, né? Todo mundo sabia que ela tinha uma voz potente, mas na hora de enfrentar o microfone a voz some, todo mundo fica assim meio que mudo, e ela pegou e tremia e nervosa, e ela olhava assim, e todo mundo na expectativa, e o pastor, né? Vamos, e ela olhou e o Senhor é meu pastor, e ela esqueceu, irmãos. Ela esqueceu. O pai olhava para ela e fazia assim. A mãe, ponto, se já estava desmaiada, morreu porque não... Bom, nada estava dando certo, né? As outras crianças tudo rindo da coleguinha, porque a criança é assim mesmo. Até que ela olhou e disse assim, bom, vou falar do meu jeito. E ela olhou e disse assim, e eu não preciso de mais nada.
Todo mundo riu. O pai botou a mão na cabeça e disse: é agora que eu vou para o conselho da igreja. Ai, meu Deus, a minha filha inventou um versículo. Oh, meu pai. A menina abaixou a cabeça, viu a decepção do pai, viu a risada das pessoas da igreja. O pastor olhou, arregalou o olho assim para ela. Aí ela baixou a cabeça, entregou o microfone ao pastor. O pastor olhou assim e disse: meus irmãos. Aí o pai disse: é agora. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Eu nunca ouvi uma verdade tão bendita como essa. Porque se o Senhor é meu pastor, eu preciso de mais alguma coisa, irmãos? Eu não preciso. A mãe ressuscitou de um pulo só. O pai ajeitou a gravata e disse: sou presbítero na próxima eleição, sou candidato. A menina saiu dali sorridente, todos saíram dali alegres. Porque afinal de contas, se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso significa que o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada. Quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com a espontaneidade da criança. Eu não estou dizendo aqui que a criança é inocente no sentido que ela não tem culpa de nada, porque a raiz do pecado está em todos nós, quer esses sejam velhos, adultos, jovens ou mesmo crianças. Mas quando falamos de criança, nós temos que contar com a espontaneidade delas. E quando a gente vê uma criança se deslocando, falando, olhando, sendo espontânea, ela está sendo criança, irmãos. Deixe o seu filho ser criança. Coloque os limites, sim, coloque. Mas deixe o seu filho ser criança. Porque o Senhor Jesus olhou para eles e disse: dos tais é o reino de Deus. É por isso que eu invisto na vida de criança. Eu já preguei para adolescente, já fui secretário de UPA, já fui secretário de juventude sinodal, presbiterial, já. Mas não tem coisa mais maravilhosa nesse mundo do que lidar com as crianças. E eu espero em Deus que essa igreja aqui continue fazendo o trabalho excelente que faz, olhando para as crianças e vendo nelas a possibilidade de salvação. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia então agora, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo. Eu quero ler com os irmãos no primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, do verso 1 até o verso 5, e depois pedir para que o irmão vire a página, e lá no capítulo 3, do verso 14 até o 17, nós continuarmos a leitura. Então, quero que os irmãos entendam. Nós vamos ler duas partes do texto. Uma que está no primeiro capítulo da segunda carta de Paulo a Timóteo, do verso 1 até o verso 5. E depois, no capítulo 3, do verso 14 até o verso 17. Ok? Então deixa aí marcado, porque eu vou fazer essa leitura e você vai acompanhar, tá ok? Acompanhe a leitura, você não precisa ler comigo, só acompanhe a leitura, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor na segunda epístola, ou na segunda carta de Paulo a Timóteo. Diz assim, capítulo 1, versos de 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma fé que primeiramente habitou em sua avó Lóide,
e em sua mãe Eunice, e estou bem certo que também em ti. Agora pule uma página, vá para o capítulo 3, a partir do verso 14, onde a palavra de Deus diz: tu, porém, no caso Timóteo, tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendestes, e de que fosses inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação e justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Senhor nosso Deus e amado Pai, pedimos nesse momento que o Senhor fale de maneira muito, mas muito clara ao nosso coração. Estamos aqui, ó Deus, na Tua casa. Essa aqui é a Tua casa, Senhor. O Teu povo está reunido para adorar o Teu nome, para louvar o Teu nome, para agradecer, para render graças, mas também para ouvir a Tua voz. Por isso, depois da leitura desse texto, depois de lermos esse texto que é inspirado por Ti, que foi escrito, ó Deus, para o nosso bem, que foi escrito para a nossa instrução, que foi escrito para o nosso conhecimento, que foi escrito para que pudéssemos saber qual é a Tua vontade para a nossa vida. Pedimos que o Senhor de fato fale ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, porque talvez, ó Deus, aquilo que queiramos ouvir ainda parta de um coração egoísta, ainda parta de um coração que quer que o Senhor simplesmente passe a mão na nossa cabeça, acobertando os nossos erros, acobertando as nossas falhas. Por isso não, Senhor, queremos escutar única e exclusivamente a Tua palavra. Por isso fala ao nosso coração, fala e usa esse Teu servo, para que ele seja canal de transmissão da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome e por amor de Cristo. Amém. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis. Na realidade, eu costumo dizer que nós estamos vivendo um momento de muita hostilidade. Estamos inseridos dentro de um contexto de grande hostilidade. E essa hostilidade, ela é apresentada, ela é representada através de várias situações que eu, você e a humanidade enfrenta ou experimenta. Agora, há cerca de 2 dias, sexta-feira passada, vimos, escutamos e ouvimos acerca de um dos fatos de maior tristeza que nós podemos constatar na vida do ser humano. Quando alguém, premeditadamente, quando alguém de maneira muito clara e planejada, atenta com a vida do seu próximo, sendo capaz de tirar a vida do próximo sem motivo algum ou por motivo banal, ou até mesmo por motivo de ideologia, seja ela uma ideologia filosófica, seja ela por uma ideologia religiosa. E na última sexta-feira nós vimos a barbárie que aconteceu na França, em Paris, quando terroristas, com as suas ideologias religiosas, atentaram contra a vida de centenas de civis, ali em Paris, em vários locais diferentes, não só em um local. Eles organizaram tudo para que esses homens bombas, ou para que essas bombas carregadas por esses homens, pudessem explodir no mesmo horário, em vários lugares diferentes. E até onde eu sei, mais de 140 pessoas já foram mortas. Os noticiários já falam em mais de 140 pessoas vítimas fatais dessa barbárie.
Então, isso aí é uma das maneiras de podermos observar que nós estamos vivendo tempos difíceis, de muita hostilidade. E essa hostilidade, desculpe, irmãos, a minha garganta ainda está um pouco irritada, e talvez nesse processo aqui de pregação eu venha a interromper um pouco por causa da tosse. Mas nós podemos ver, além disso aí, várias outras situações que nos causam espanto e nos faz ter a certeza que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Por exemplo, a fome. A fome mata uma criança a cada 5 segundos, você sabia? Que provavelmente, quando nós terminarmos esse culto, que dura pelo menos cerca de 1h30 ou um pouquinho mais, dezenas de crianças tenham morrido de fome. Eu não sei se você sabia, mas isso é um dado que está na Unicef e também na ONU. É claro que existem causas naturais para a fome. É claro que existem situações de clima, de terremoto, de maremotos, de situações de catástrofes naturais que fazem com que o ser humano venha a enfrentar essa dificuldade da vida, que é a falta de comida. Mas hoje, irmãos, nós podemos afirmar que boa parte dessa mortalidade, especialmente infantil por causa da fome, é provocada pelo próprio homem, pela má administração dos recursos, tanto os naturais como dos recursos financeiros e institucionais que chegam na mão dos homens. Porque a corrupção, a concentração de poder e dinheiro na mão de poucos, e esses poucos, infelizmente, são corruptos, fazem com que a gestão de um país, ou a gestão de uma nação, ou a gestão de uma cidade vá de água abaixo e a população passe por necessidade. A fome é uma situação clara da hostilidade que vivemos. A guerra é uma situação clara da hostilidade que vivemos. O que aconteceu em Paris agora é uma situação clara de uma guerra religiosa, de radicais muçulmanos que querem estabelecer a sua religiosidade, querem implantar o seu regime e as suas ideias religiosas, e para isso eles estão usando do extremo da força e da morte para dizer assim: por Alá ou por quem quer que seja que eles acreditam lá ser a força e o poder e o Deus deles, né? Eles matam e morrem por isso. E eu tenho certeza que dentro dessas 100 ou mais de 140 pessoas, existem crianças que foram vítimas dessa hostilidade. As drogas, irmãos. Os irmãos sabiam que crianças de 10 anos de idade começam a ter contato com as drogas, e o álcool é a porta de entrada nas escolas públicas, especialmente, numa porcentagem assustadora, que coloca o Brasil entre os países onde as crianças têm acesso à droga antes dos 10 anos de idade. Se eu não me engano, o Brasil é o 3º país no mundo onde as crianças têm acesso às drogas antes dos 10 anos de idade. Dados esses que foram pegos e tirados do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas e Psicotrópicos e da Secretaria Nacional de Antidrogas. Além das drogas, das guerras, da fome, ou até mesmo de catástrofes naturais, ou até mesmo provocadas pelo homem, como aconteceu agora em Mariana, em Minas Gerais, onde milhares de pessoas morreram e centenas e milhares de pessoas estão passando necessidade porque não tem água potável para eles beberem. O que falar então da exploração sexual, irmãos? O que falar então da exploração sexual? O Brasil, estando somente atrás da Tailândia, guarde isso na sua memória, tá? Guarde isso aí na sua memória. É o país onde existe a maior quantidade de crianças entre 10 e 15 anos que
que já sofreram algum abuso, alguma violência sexual. O Brasil só fica atrás da Tailândia em se tratando de crianças com 10 a 15 anos de idade que já sofreu um abuso sexual. A Unicef diz que chega a 500 mil o número de crianças aqui no Brasil que já foram violentadas pelos pais, por pessoas estranhas, por pessoas da própria família, enfim, por algum adulto. Porém, outros estudos apontam que esse número não é de 500 mil, mas sim de 2 milhões de crianças. Só aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Outra coisa, aqui bem pertinho, no plano piloto, ali no Congresso Nacional, você sabia que existem mais de 800 projetos de lei que afetam a família e as crianças num sentido hostil tão grande de fazer com que você, papai, você, mamãe, perca toda a autoridade e todo o controle sobre o seu filho? Por exemplo, existe um projeto de lei que até foi motivo de muita discussão na internet, porque o Silas Malafaia está num vídeo na internet em que ele foi chamado nesse conselho de ética, ou nesse conselho para debater esse projeto de lei de uma deputada que estava no plenário, na hora que Silas Malafaia estava sendo contra esse projeto. E esse projeto diz basicamente que uma criança ou um adolescente de 15 ou 16 anos, sem a autoridade ou sem a permissão dos pais, pode chegar e exigir do Sistema Único de Saúde, ou do sistema de saúde do nosso país, uma cirurgia de mudança de sexo, sem a autorização dos pais, sem nenhum estudo prévio de que realmente ele precise dessa cirurgia, se é que algo pode comprovar que realmente alguém precisa mudar de sexo. Fora isso, irmãos, toda uma série de leis que estão tramitando, que se forem aprovadas e sancionadas pela presidente Dilma, vai tirar de você a autoridade que você tem com o seu filho. A mudança de nome também. Uma criança pode exigir a mudança de nome. Se ela não quer ser chamada mais de João, e sim de Maria, os pais não têm mais nenhuma autoridade, se essa lei for aprovada, de fazer com que essa criança deixe o nome de João e não mude para Maria. Ele vai ter autoridade de mudar para Maria. Os banheiros públicos poderão ser frequentados tanto por mulheres como por homens, porque a ideologia de gênero, ela prega que essa questão do sexo, da natureza, né, do gênero, não é uma questão que se decide quando nasce, é do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas o sexo, ele se define a partir do momento em que, convivendo com as coisas que estão ao seu redor, aquela pessoa então percebe que é mulher e não homem, ou aquela mulher percebe que não é mulher e sim é homem. Essa é a mensagem principal da ideologia de gênero, que o gênero não existe assim como nasce, mas que ele é adquirido pela experiência da vida. E existem projetos de lei que estão fazendo com que os banheiros públicos de shoppings, de estádios e de outras situações que sejam públicos possam ser frequentados sem discriminação por homens e mulheres, porque essa questão do gênero não faz mais sentido. Agora imagine a quantidade de pedófilos que vão estar aguardando a sua filha dentro do banheiro, porque não existe mais essa situação, ou não vai mais existir essa situação. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Estamos vivendo épocas difíceis e a pergunta que eu faço é: como é que eu posso criar meu filho para uma vida com Deus? Esse é o tema da nossa mensagem, irmãos. Como é que eu posso criar meu filho para uma vida com Deus? E a resposta está... A resposta está no texto que nós lemos. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. E no capítulo 3, do verso 14 até o verso 17.
Como é que eu posso criar meus filhos para uma vida com Deus e assim eles possam enfrentar toda essa hostilidade? Vamos aprender agora no texto. Por isso, abra sua Bíblia novamente. O texto diz assim, irmãos. Capítulo 1, verso 1 diz, verso 1 e 2, eu vou expor o texto, irmãos. Eu vou ler o texto e vou explicando o que significa cada situação e vou desenvolvendo para você toda a questão de como responder essa pergunta. Como criar o meu filho para uma vida com Deus? Então vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Esses primeiros 2 versos, ele não vai nos falar muita coisa acerca da criação dos filhos. Por quê? Porque esses primeiros 2 versos são aquelas primeiras linhas de uma carta quando você escreve para alguém e diz para alguém que aquela pessoa é querida, e diz para alguém que aquela pessoa é importante, e diz para alguém, ou dá os bem-vindos, ou faz os bem-vindos da carta. Não é? Você não, se bem que hoje é muito difícil alguém escrever uma carta, escreve mais um e-mail. Escreve um e-mail, manda para a pessoa, né? Mas quando a gente escrevia uma carta, a gente escrevia as primeiras linhas dizendo assim: que prazer poder escrever para você, que me é uma pessoa tão especial. Quanta saudade eu sinto de você. Não era assim que nós começávamos as cartas? Como aqui é uma carta, irmãos, endereçada a um jovem pastor que estava ali numa cidade conduzindo uma igreja na cidade de Éfeso, tá? Uma cidade muito poderosa também, onde existiam falsos deuses, onde existiam falsos mestres, onde geralmente a heresia queria adentrar dentro da igreja. Paulo então escreve tanto a primeira como a segunda carta a Timóteo para fazer com que esse jovem pastor pudesse continuar firme. E quando ele começa tanto a primeira como a segunda carta, ele começa saudando Timóteo, dizendo o quanto Timóteo é importante para ele. E olhe o quanto Timóteo era importante para Paulo. Veja o que Paulo diz. E aí Paulo diz qual é a função dele, Paulo diz qual é a categoria de Paulo, Paulo diz o que é que ele é, se bem que Timóteo não precisava disso, porque Timóteo sabia quem Paulo era. Paulo chega e diz: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, não é? Apóstolo de Cristo Jesus, aquele que representava o Cristo ali, que recebeu do próprio Cristo a incumbência de poder representá-lo aqui na terra como profeta, como anunciador, como aquele que poderia falar da palavra de Deus ao mundo, pela vontade de Deus e não pela própria vontade de Paulo. Lembra que Paulo foi o quê? Perseguidor da igreja. Mas pela vontade de Deus, Deus teve um encontro com Paulo, e Paulo passou de perseguidor para quê? Perseguido. Porque pela vontade de Deus, ele deixou de ser um dos maiorais lá de Roma, né? Sargento, tenente, sei lá o que, e passou a ser quem? Um apóstolo, um representante de Deus. Pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que há ou que está em Cristo Jesus, ao amado filho. E ele trata Timóteo como filho, porque Timóteo, apesar, e você vai perceber isso, porque é um dos pontos que eu quero destacar a você, de Timóteo, quando conheceu Paulo, Timóteo já tinha uma base, e eu vou provar isso para vocês, porque é um dos pontos pelos quais, ou no qual eu vou argumentar o porquê ou como eu preciso criar meus filhos para uma vida com Deus, ok? Mesmo assim, Paulo considerava como filho, porque Paulo o discipulou. Mesmo sabendo que Timóteo sabia a base, tinha a base, sabia a Bíblia, sabia versículos, ele entendia a palavra de Deus, mas Paulo foi um grande discípulo, um grande tutor, na realidade, de Timóteo. E ele diz assim: ao amado filho Timóteo,
graça, misericórdia e paz, que é aquilo que Paulo desejava para a vida do seu filho. Ele desejava a graça, ele desejava a misericórdia, ele desejava a paz para aquele jovem pastor, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Ok, passada essa situação, a partir do verso 3, nós vamos observar pelo menos 3 situações, ou 3 respostas para essa pergunta, não é? Como eu posso criar meu filho nesse mundo de hostilidade para que ele se volte para Deus, para que ele seja um filho ou uma pessoa de Deus, que creia em Deus, que pense em Deus, que ame a Deus, que ame a igreja de Deus. Aí você vai começar a enxergar essa resposta a partir do verso 3, que diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então Paulo orou por aquele filho. A oração é uma das ferramentas básicas para que qualquer pai, seja ele de carne, de sangue ou espiritual, possa fazer com que seu filho seja alguém que seja criado para ter uma vida com Deus. Orar pelo seu filho é imprescindível, irmãos. E a pergunta que eu faço é: quantas vezes você tem orado pelo seu filho? Melhor, quantas vezes você tem orado com o seu filho? Paulo não tinha mais o privilégio de orar com o seu filho na fé, Timóteo. Por quê? Porque provavelmente Paulo estava preso em algum lugar e essa carta foi escrita. Mas Paulo faz questão de dizer assim: eu estou ansioso por ver-te, para que eu possa orar junto contigo, para que eu possa ler a Bíblia junto contigo. É claro que isso não está de forma explícita no texto, mas é basicamente isso que Paulo está dizendo. E a primeira resposta a essa pergunta, irmãos, é oração. Como é que eu posso criar meu filho para uma vida com Deus? Ore por ele, ore com ele. Porque a oração, irmãos, desde o departamento infantil a gente aprende que é o quê? Orar é falar com Deus. Quantas horas você passa no seu WhatsApp falando com o seu melhor amigo? Quantas horas você passa no Facebook falando com o seu melhor amigo? Quantas horas você passa no celular falando com um dos seus amigos? Faça uma comparação de quantas horas você passa falando com essas pessoas que você considera amigos e quantas você passa falando com Deus, porque oração é falar com Deus. Não há uma distorção grande, irmãos? Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. Não há uma distorção grande? A primeira resposta a essa pergunta, irmãos, é uma vida de oração, de joelho no chão. A própria palavra de Deus diz: orai sem cessar. Em tudo graça dais, mas orai sem cessar. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, ore constantemente, irmãos. Ore constantemente. Lembra de Daniel quando foi levado para a Babilônia, preso, escravo, onde teve que se moldar diante de uma cultura, mas não abriu mão dos seus valores e por causa disso foi preso, por causa disso foi passou por muitas dificuldades, mas nem por isso Deus o abandonou. E no momento de maior dificuldade, quando ele estava na cova dos leões, ele foi para a cova dos leões. Por quê? Porque alguém denunciou que Daniel, pelo menos 3 vezes no dia, se ajoelhava dentro da sua casa, com as janelas abertas para a banda de Jerusalém, para o lado de Jerusalém, de onde ele era, e ele orava a Deus pelo menos 3 vezes ao dia, quando Nabucodonosor tinha decretado que só podiam orar, prestar culto e adoração a ele, a uma estátua dele que ele fez e colocou ali em algum lugar daquela cidade. Mesmo diante disso, Daniel, pelo menos 3 vezes ao dia, orava ao seu Deus, ao nosso Deus. Hoje a gente tem liberdade, irmãos, de orar, de falar com Deus,
de orar pela nossa família, de orar pela nossa igreja, de orar pelos nossos, de orar pelos seus pares, de orar pelos seus filhos. Mas quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes você pegou na mão do seu filho e disse assim: filho, vem cá, papai quer orar com você hoje. Quando isso acontece, é um susto tão grande no rosto do menino, porque geralmente isso não acontece muito. Mas Paulo deu a primeira resposta quando ele olha, e quando nós olhamos para o texto e diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia, irmãos. Pai que quer criar os filhos para uma vida com Deus, mãe que quer criar os filhos para uma vida com Deus, é um pai e uma mãe de oração. É um pai e uma mãe que coloca os seus filhos nas mãos de Deus todos os dias em oração. Essa é a primeira resposta, irmãos. Essa é a primeira resposta. Mas o texto continua. Observe o verso 4, quando ele diz assim: lembrando das tuas lágrimas. E provavelmente o que é que Paulo está dizendo assim? Lembro das dificuldades que passamos juntos. Nós sorrimos muito, mas também choramos muito. E ele diz: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E Paulo diz também que lembra das lágrimas de Timóteo, porque Paulo sabia onde é que Timóteo estava inserido. Timóteo estava inserido numa cidade cosmopolita como Coríntio era, numa cidade onde tinha falsos mestres, e numa igreja que provavelmente não respeitava ele como pastor, porque ele era muito jovem. Tanto é que na primeira carta Paulo chega e diz assim: não despreze a tua mocidade, antes torna-te o quê? Padrão dos fiéis, na conduta, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Está lá, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Mas sabe por que Paulo disse isso a Timóteo? Porque Timóteo estava quase que abrindo mão do seu pastorado, porque muitos dos anciãos ali, muitos dos mais velhos, dos mais experientes, estavam dizendo assim: peraí, não está vendo que eu não vou ser pastoreado por esse menino? Eu tenho 70 anos de idade. E aí Paulo chega e diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Ninguém despreze você porque você é jovem, Timóteo. E sabe como é que você vai fazer com que ninguém despreze a tua mocidade? Sendo o padrão dos fiéis. Por isso mostre a esses que mesmo dentro da igreja estão sendo oposição a você, que você é padrão dos fiéis no amor, na fé, na pureza, no procedimento e naquelas várias situações que Paulo coloca. Então Paulo, quando chega e diz assim: eu sei o quanto você chorou, Paulo está se referindo a isso. Um pai que se preocupa com seu filho, que chora junto com seu filho, que está atento às dificuldades e às necessidades dos seus filhos. Se eu preciso orar, irmãos, eu preciso cuidar do meu filho. E cuidar do meu filho não é dar a ele o melhor smartphone. Cuidar do meu filho não é dar a ele o melhor computador. Cuidar do meu filho não é ir com ele para a Disney e passar lá uma semana nos parques da Disney. Cuidar do meu filho é olhar para ele e ver qual é a necessidade que ele tá sentindo. A dificuldade do filho, mesmo que espiritual, de Paulo, era a necessidade de Paulo chorar junto com ele, porque as adversidades e as dificuldades que aquele jovem pastor estava enfrentando eram muitas. Paulo não só orou com ele, mas Paulo também chorou com ele. Paulo cuidou daquele jovem pastor. Paulo sentia que devia o cuidado para com ele. Mas hoje, irmãos, nós, como pai, estamos terceirizando isso. Você já percebeu? Quem na realidade cuida dos nossos filhos?
Ou é a babá, ou é a professora, ou o professor, ou é a secretária, né? Para aqueles que não têm babá, mas têm uma secretária em casa. Ela é que na realidade cuida do seu filho. Sabe quando é que ele chora, quando é que ele tem dor, quando é que ele tem febre. Porque você sai de manhã e chega de noite. Opa, calma. Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável, deixar o seu emprego e ficar em casa o tempo todo. Não estou falando isso. Mas estou falando que 24 horas é tempo suficiente para você trabalhar e dar a devida atenção aos seus filhos. Sabe quem está cuidando dos nossos filhos? Todos, menos nós, os pais. Menos nós, os pais. Pode ligar sua televisão e o maior exemplo disso é quando você assiste um desenhozinho animado chamado Padrinhos Mágicos. Já assistiu? Qual é o enredo daquele desenho? Um garotinho chamado Timmy, que tem duas fadas madrinhas, que chama Cosmo e Wanda, que faz tudo o que Timmy quer, na hora que ele quer. Por quê? Porque Timmy tem um pai e uma mãe, que não dão nenhuma atenção a ele, e que troca ele por qualquer coisa. E aí nessa hora os pais contratam uma babá chamada Vicky, malvada, que não trata e não gosta de Timmy. E o enredo da história desses padrinhos mágicos é: quem na realidade gosta de mim são os padrinhos mágicos e não meus pais. Porque os meus pais trocam ou me trocam por qualquer outra coisa. E quem cuida de mim, ou pelo menos me maltrata, é uma babá chamada Vicky. E aí a gente inocentemente, que eu acho que não é inocentemente, dá espaço a isso dentro da nossa casa. E quando você vai exigir alguma coisa do seu filho lembra do desenho de Timmy, dos padrinhos mágicos, e diz assim: ai, como eu queria ter padrinhos mágicos. Ah, como eu queria que meus pais fossem do jeito dos pais de Timmy, porque aí eles não iam me cobrar nada. Precisamos cuidar dos nossos filhos, irmãos. Amar os nossos filhos. Porque foi Deus quem nos deu para cuidar. Lembra o que é que a Bíblia diz? Que os filhos são o quê? Herança do Senhor. Não é bom receber uma herança, hein? Ainda mais quando não é de dívida. Porque hoje não existe mais isso. Hoje herança tanto é de dívida como é de dinheiro no bolso e coisa boa para, né? Mas quando é uma herança de crédito e não de dívida, aí é que a gente se anima. Deus já nos deu essa herança, irmãos, são os nossos filhos. Cuidem dos filhos, chorem com eles, vejam a necessidade deles, se alegrem com eles, deem a atenção que os seus filhos precisam e merecem. Mas o texto continua, verso 5. Pela recordação que guardo da tua fé. E aí ele diz que a fé de Timóteo era uma fé autêntica e sincera, porque ele diz que é uma fé sem fingimento. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em quem? Aqui vem um outro ponto importantíssimo. Na sua avó e na sua mãe, e estou bem certo que em ti. Sabe qual é a terceira resposta? A terceira resposta que Paulo dá aí é que, como pai, seja ele pai espiritual de Timóteo, seja Lloyd e Eunice como, né, vó e mãe carnal de sangue, nós precisamos ser antes de ensinar. Pastor, não entendi, repita. Se eu quero que meu filho seja criado para uma vida com Deus, eu preciso ser antes de ensinar qualquer coisa ao meu filho. Em outras palavras, eu estou dizendo, o meu filho precisa ver em mim atitude. Porque se eu quero ensinar meu filho que mentir é pecado, mas em casa eu só faço mentir, eu não estou sendo antes de ensinar.
Se eu quero dizer a meu filho que eu preciso cumprir ordens e obedecer, e ele precisa obedecer a você como pai, mas no trabalho, na igreja, em outro lugar, seu filho vê que você não obedece, não honra e não respeita as autoridades que lhe são impostas, que autoridade você tem para falar para o seu filho? Paulo disse assim: olha, Timóteo, eu sei que a fé que você tem não foi única e exclusivamente por causa de mim, mas porque a tua avó Lóide e a tua mãe Eunice tiveram essa mesma fé e foram capazes de, em atitudes e palavras, fazer com que você tivesse a mesma fé delas. E sabe o que provavelmente aconteceu com Lóide e Eunice? Elas leram provavelmente o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, que diz: inculca no coração dos teus filhos essa palavra, que é andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Lóide e Eunice lembraram de Deuteronômio e disseram assim: eu não posso fazer de outra forma, é através de mim que ele precisa saber quem é Deus. Então elas foram antes de ensinar. A fé que Timóteo teve, primeiro foi a fé de Eunice, primeiro foi a fé de Lóide. Não é assim que a gente vem aqui, acreditando na aliança, no pacto da aliança? A gente traz a nossa criança, a gente traz o nosso filho, o pastor batiza, mas quem responde as perguntas é a criança que está no seu colo? É você, naquela perspectiva de que você assumiu o compromisso, que a sua fé será a fé do seu filho. E aí o que é que você faz para isso? Você demonstra. Você faz com que seu filho olhe para você e diga assim: meu pai é um homem de fé. Não porque ele fala só da boca para fora, mas porque ele vive essa fé. Sabe aquele ditado que diz assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Ou, né, vice-versa, não sei. A soma do produto, como é que fala? Não, a soma a ordem dos fatores não altera o produto. Obrigado. Não sei quem foi que me ajudou. Obrigado. Não altera. Irmãos, esse ditado não serve para o crente. Deixa eu falar de novo para você. Esse ditado não serve para o crente, porque o crente tem que ser e falar a mesma coisa. Eu sou de Deus, eu falo de Deus e vivo para Deus. Quando eu ainda era pastor, não lá em Barbacena, como dizia o humorista, mas quando eu ainda era pastor lá em João Pessoa, um pré-adolescente de 12, 13 anos de idade mais ou menos, chegou para mim e disse assim: pastor, eu posso morar na igreja? Eu disse: que é isso? Mas por que você tem uma casa excelente, sua casa tem piscina, tem tudo, por que você quer morar na igreja? Ô pastor, deixa eu morar na igreja. Mas não é só eu não, eu, meu pai, minha mãe. Eu disse: que foi? Vocês foram despejados, perderam tudo, estão pobres, o que aconteceu? Não, pastor, não é nada disso não. Então me diga, por favor, que agora eu estou angustiado. Por que você quer morar na igreja? Tendo casa, tendo família, tendo um lar para morar. Sabe o que é, pastor? É porque aqui na igreja, papai e mamãe são diferentes. Eu disse: como assim? Ah, pastor, aqui na igreja, papai e mamãe, meu Deus, papai e mamãe fala até diferente, pastor. É aquela coisa de dizer: oh, a paz do Senhor, irmão. Aí me abraça, pastor, me bota do lado lá no banco da igreja, né? Faz um carinho na minha cabeça. E eu disse: então, o que é que tem de mais nisso? O que tem de mais, pastor, é que quando chega em casa, nada disso é verdade. Quando chega em casa é um palavrão em cima do outro. Quando chega em casa me trata mal. Quando chega em casa me espanca, me bate. Quando chega em casa meu pai chama um monte de nome com a minha mãe. Minha mãe revida. E é uma confusão. Pastor, dá para a gente morar na igreja? Porque aqui na igreja eles são outras pessoas.
E eu olhei, eu disse, claro que não, meu filho. Claro que não dá para morar aqui na igreja. Mas dá para a gente solucionar esse problema dentro da sua casa. E eu fui obrigado, irmãos, a ter que falar com esses pais e relatar essa situação. Imagina o constrangimento desse homem e dessa mulher. Quando eu cheguei para eles e disse assim, preciso falar com vocês. O filho de vocês me procurou, dizendo assim, assim, assim. Eles não conseguiam olhar um para o outro, de vergonha e constrangimento. A mãe começou a chorar, se derramar em lágrimas, porque ela dizia assim, é assim mesmo, pastor, é desse jeito. A minha casa é um inferno. Mas a gente, quando vai para a igreja, a gente bota aquela máscara de crente. Por isso, meus irmãos, esse ditado não serve para o crente. O crente fala o que vive e vive o que? Por isso é que se eu quero criar o meu filho para uma vida com Deus, eu preciso também fazer o quê? Ter uma vida com Deus. Meu filho precisa olhar para mim e dizer assim, poxa, que legal, meu pai é um homem de Deus mesmo. Não é só porque ele é pastor e todo domingo está lá na frente pregando, não. É porque aqui dentro de casa, no colégio, na rua, meu pai mostra que é de Deus. É assim, meus irmãos, que nós vamos conquistar os nossos filhos para Deus. É assim que assim como Paulo, outras pessoas vão olhar e vão dizer, eu sei que você é um menino de Deus, porque primeiro seu pai é um homem de Deus e a sua mãe também. Como Paulo fez, irmãos, Paulo deu um testemunho vivo. Ele olhou e disse assim, olha Timóteo, tu é um homem de fé, porque primeiro a tua mãe foi e a tua avó também. Mas o texto continua e aí nós vamos pular uma página. E nós vamos lá para os versos 14, 15, 16 e 17 do capítulo 3, que diz assim, tu porém... permanece naquilo que aprendestes e que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendestes, que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Sabe qual é uma outra resposta para a pergunta, como eu posso criar meu filho para uma vida com Deus? Não perca tempo. Viu o que Paulo disse? Paulo disse que aquilo que Timóteo sabia, ele precisava permanecer naquilo. E aquilo que ele sabia desde a... Na realidade, irmãos, sabe qual seria a melhor tradução para aqui? Tenra infância. Sabe o que é ter infância, irmãos? De colo. Com 1 ano, 2 anos de idade, que a gente olha e diz assim, não... dizendo que não dá para pregar, não dá para falar de Deus para um menino de colo. Está vendo que ele não entende nada? De certo ele não vai entender talvez 90%, 99%. Mas já existem estudos comprovadamente científicos, comprovadamente testados e comprovados, que diz que uma criança já aprende e já começa a captar alguns sinais desde a vida intrauterina. Tanto é que a maior prova disso é quando a criança sai, que nasce, que ela sai daquele ambiente de total proteção, que vai para esse ambiente totalmente hostil, porque ela passou 9 meses sendo gerada ali, certo? A primeira coisa, e é bom que faça, né? Porque se não fizer, algo de errado está acontecendo. A primeira coisa que ela faz é chorar. E como é que você faz para essa criança parar de chorar? Bota ela no colo da mãe, dá uma tapinha. A tapinha é até para ela chorar, né? Alguns médicos dão uma tapinha lá porque ela tem que chorar. Chora aí, menino, chora aí. Mas quando bota aqui no colo da mãe, e você diz, aconteceu um milagre, ela para, porque a mãe fala alguma coisa, ela escuta aquela voz, que é a voz que está ali do lado dela, todo momento e toda hora.
Por isso que quando está ali amamentando, chorando com cólicas, e a mãe começa a cantar uma música, e a mãe começa a falar alguma coisa, ela se acalma, não é por causa da música, é por causa do som, do timbre da voz da mãe, que é algo familiar para ela, porque ela já escutava a mãe falar durante 9 meses de gestação. É claro que existem aí os períodos e os tempos, eu não vou entrar nessa situação porque eu não tenho autoridade para isso, não conheço dessa situação, sou pastor, não sou médico, não sou dessa área, mas eu entendo que desde da vida intrauterina, a criança já aprende. Imagina fora, irmãos, e aí a gente fica com aquele discurso dizendo, não, eu não vou falar isso agora para o meu filho não, que ele não merece não, está vendo que ele não vai entender, aí você vai deixando para depois, aí depois vai deixando para depois, aí daqui a pouco seu filho é um adolescente e você disse, eita, o bonde passou e eu perdi. E aí seu filho com 17, com 16, com 15, já está com a sua personalidade totalmente formada. E sabe de quem ele não aprendeu através de você? De Deus. Porque você olhou e disse, não, criança não precisa aprender disso não. Só quando for homem. Lloyd e Eunice não perderam tempo. E Paulo é a maior testemunha disso. Porque Paulo disse que Timóteo sabia as sagradas letras desde a infância, irmãos. Não perca tempo. Quer criar o seu filho para uma vida com Deus? Desde a tenra infância, fale de Deus para ele. Ore com ele. Faça o culto doméstico. Leve o seu filho para a igreja, mesmo que ele chore, mesmo que incomode o irmão que está de lado. Não deixe de trazer o seu filho para a igreja, não deixe de fazer com que o seu filho escute a palavra de Deus, porque se ele não escutar a palavra de Deus, meus irmãos, ele vai escutar outra coisa, e se ele escuta outra coisa 1, 2, 3, 4 vezes, de tanto ele escutar aquela mentira, ela vai se tornar o quê? Uma verdade para ele. De tanto uma mentira ser repetida na cabeça do povo aí fora, ela se torna uma verdade, e ainda mais nesse tempo de relativismo, não é? Onde todo mundo diz que ninguém é detentor da verdade. A verdade está na cabeça e no coração de cada um. Eu sou o dono da minha verdade, o pastor Baltazar é dono da verdade dele, você que está aí sentado é dono da sua verdade, e acabou-se, pastor. Mas sabemos que só existe uma verdade absoluta, e que verdade é essa? A palavra de Deus. Ela é verdade absoluta. Isso aí eu não posso contestar. Mas o texto continua, além de orar, além de cuidar, além de ser antes de ensinar, testemunho, além de não perder tempo e pregar o evangelho desde a tenra infância, não importa, é de colo, vai lá cantando, vai lá falando de Deus para ele. Última coisa que eu queria compartilhar para os irmãos para encerrar o sermão dessa noite. O texto diz... E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para o quê? Em quem? Irmãos, se nós não podemos perder tempo e temos que pregar, nós precisamos pregar Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque não só Timóteo, não só Paulo, não só Lloyd e Eunice, como todos nós sabemos, que todo homem é pecador. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Que lá em Gênesis capítulo 3, quando nós vamos ver o discorrer da queda do homem, nós vamos ver que essa queda atingiu toda a raça humana, inclusive as crianças, irmãos. A raiz do pecado está na humanidade. E toda criança que nasce pecadora, precisando de Cristo. Por isso, o que é que eu devo pregar ao meu filho para que ele tenha uma vida com Deus? Cristo, porque todos nós estamos perdidos nos nossos delitos e pecados. Porque o salário do pecado é, mas o dom gratuito de Deus, por meio de quem? De Cristo Jesus. Irmãos, as crianças precisam entender
toda essa cosmovisão da queda, da vinda de Cristo, da regeneração, da salvação, da morte expiatória de Cristo, porque elas fazem parte desse processo. Eu não entendo que qualquer pessoa nesse mundo, sem confessar Jesus Cristo como Salvador, e sem ter o entendimento de Cristo como o único e suficiente Salvador, vá para o céu por uma inocência própria. Ninguém nesse mundo é inocente, irmãos. Porém, quando Cristo é o centro da nossa vida, nós podemos afirmar, como diz Romanos 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a condenação já existe. Se uma certeza você pode ter na sua vida desde o primeiro momento de vida seu, quando você nasce e está aqui na terra, é que você é um pecador miserável, condenado ao inferno. Não tem jeito. Porém, essa história pode mudar quando Cristo é apresentado para o homem, para o ser humano, para aquele que nasce. Porque a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só há um caminho, uma verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por... Quem disse isso? Jesus. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. É aquele que nos substituiu na cruz. É aquele que morreu para nos dar vida. É aquilo que Deus, aquilo que o céu tem de melhor e que foi oferecido para aquilo que a terra tem de pior. Sabe o que é que a terra tem de pior? Nós, os pecadores. Por isso é que João Batista era tão enfático e chamava todo mundo de quê? Raça de víboras, pecadores miseráveis. Porque todos nós estamos nessa condição. Mas graças a Deus, que assim como Timóteo, que aprendeu as sagradas letras, que tornou-lhe sábio para a salvação em Cristo, nós também temos essa possibilidade. Fale de Cristo para o seu filho, meu querido. O seu filho não precisa de outra coisa não. Seu filho precisa de Cristo. Certa vez, e eu encerro com isso, lá em João Pessoa, eu fui conversar com a mãe, porque eu senti falta de um adolescente no culto dos adolescentes lá da igreja. Nessa época eu trabalhava diretamente com os adolescentes. E já fazia assim 5, 6 cultos de adolescentes que acontecia no sábado, que eu não via. E ele era um adolescente daqueles que não perdiam nada. E aí a mãe chegou e disse assim: pastor, é simples. Eu não estou deixando meu filho vir para a igreja porque ele tem que estudar para o vestibular e passar. É brincadeira não, pastor. Está pensando o quê? A concorrência é muito grande. Ele tem que estudar, por isso não vem para a igreja. Tá. Me diga uma coisa, irmã. A senhora proibiu também dele ir para o cinema? A senhora proibiu ele de assistir jogo de futebol? A senhora proibiu ele de passear com a namorada? Não, pastor, não proibi não. Então como é que é isso, irmã? Não estou entendendo, irmã. Aquilo que a senhora não podia trocar e abrir mão, a senhora abre. E aquelas outras coisas que ele podia abrir mão, a senhora deixa. A senhora está perdendo a chance de oferecer ao seu filho o melhor. Porque por mais que ele passe no vestibular de medicina, e quando ele se torne médico, ele se torne o homem mais rico desse mundo, se ele não tiver Cristo, o que é que valeu? De nada, irmãos. O que é que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua... Quem disse isso? Sou eu, pastor Zé Roberto? Não, é a palavra. Que me vale ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Irmãos, o que de melhor eu posso oferecer ao meu filho Pedro e ao meu filho Davi é Cristo. O resto é
consequência. Não diz lá buscar em primeiro lugar e todas as outras coisas o quê? Ah, meus irmãos, quer que o seu filho seja criado para uma vida com Deus? Ore com e por ele. Quer que o seu filho seja criado para uma vida com Deus? Cuide do seu filho, porque essa prerrogativa é sua, não é de mais de ninguém. Você pode até ter ajuda externa, mas essa prerrogativa é sua. Quer que o seu filho seja criado para uma vida com Deus? Seja de Deus antes de ensinar qualquer coisa a ele. Quer que o seu filho seja um filho criado para uma vida com Deus? Desde a tenra infância, pregue o Evangelho. Não perca tempo. Não há idade para pregar o Evangelho. Toda idade é idade para pregar o Evangelho. E prega o Evangelho na centralidade da pessoa de quem? Porque Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Foi isso que Lloyd e Eunice fizeram com Timóteo. E foi isso que Paulo reconheceu nesse texto. Por isso é que Paulo termina dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, a mensagem de Deus foi dada. Se você vai aplicar na sua vida, eu não sei. Se você achou interessante, eu também não sei, porque eu não estou aí no seu coração. Eu só sei de uma coisa: foi essa palavra que Deus me deu paz no coração para eu falar para os irmãos. Assim como me deu paz no coração de eu falar sobre o assunto de manhã que eu falei. Ai, que coisa, eu podia ter vindo outro dia. Hoje a gente falou sobre isso, eu não tenho filho. Hoje meus filhos já estão crescidos, eu não passo mais por essa necessidade. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. E a minha oração e o meu desejo é que tudo aquilo que foi falado possa ter entrado no seu coração e possa ter lhe constrangido. Eu não tenho problema nenhum de ter lhe constrangido essa noite, porque na realidade não foi eu. Quem lhe constrangeu foi Deus. Porque se você não está fazendo assim, alguma coisa está errada. E eu sou o primeiro da fila, tá, irmãos? Porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho meus limites, eu tenho minhas dificuldades, eu sei o quanto eu peno para educar o meu filho Pedro e o meu filho Davi, para que eles possam ser filhos ou homens segundo o coração de Deus. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas eu luto para acertar. Senhor nosso Deus e amado Pai, muito obrigado por essa palavra, que ela entre no nosso coração, não só faça morada, mas também, ó Deus, possa ser aplicada no nosso dia a dia. Aqui existem famílias que certamente precisavam ouvir essa palavra, por isso ajuda-as, ó Deus, a aplicar essas palavras dentro de casa, no seu lar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.